Fala aí galera, beleza? Gravando esse vídeo aqui para vocês, a fim de explicar aí como é que funciona a gestão Infinity. Mandei no grupo e como a planilha ela parece ser um pouco complexa, eu vou fazer esse resumo aqui para vocês entenderem como é que funciona. Só tem um detalhe, galera. O Berman, ele fez uma aula para explicar a gestão e tem mais de 2 horas de aula. Então eu vou tentar resumir isso daqui no máximo que eu consiga. E provavelmente vai dar mais que 10 minutos, tá? Então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência para conseguir compreender como é que funciona a metodologia, pelo menos. A partir de quando vocês entenderem como é que funciona a metodologia da gestão, vocês vão conseguirem fazer a ajustagem conforme vocês quiserem nela, tá? Isso daqui ela não é engessada. Você pode utilizar ela da forma como você acha melhor. Então eu vou estar explicando aqui para vocês como é que funciona. Lembrando que todas as gestões, tá? Porque tem a gestão nível 5, nível 7, nível 10 e nível 14. Todas elas têm a mesma metodologia, funciona da mesma forma. A única coisa que é diferente é a quantidade de tentativas que você vai ter, ou a quantidade de níveis, que é a mesma coisa. Então vamos lá, eu vou explicar então somente como é que funciona a gestão 5, a gestão Infinity nível 5. E a partir dela vocês vão conseguir compreender como é que funciona as outras, tá? Daí eu só abro a planilha das outras para vocês verem o que é o diferente, beleza? Gestão Infinity nível 5, o primeiro passo aí que vocês têm que fazer. Quando vocês abrirem ela, se vocês forem realmente utilizá-la, que eu particularmente não recomendo, porque você pode ser estopado com mais facilidade, vocês vão ter que alterar o payout, a porcentagem da operação aqui. Provavelmente vai estar 5% na planilha de vocês quando vocês baixarem. Eu não sei se eu enviei já alterada, mas a porcentagem de operação aqui tem que ser 9,1%. Se já tiver 9,1%, foi porque eu salvei antes de mandarem para vocês, beleza? Porque ela veio lá da mentoria com a porcentagem errada. Essa aqui do nível 5 que o Berman pediu para a gente alterar na hora ali. Então vamos lá, pessoal. Primeira regra dessa gestão aqui, payout 87% ou mais, tá? Se vocês operarem no payout menor que isso, para todos os níveis, tá? Não importa se é nível 5, nível 7, nível 10 ou nível 14. Tem que ser um payout de 87% ou mais, porque se não for, vocês vão sair no prejuízo do mesmo jeito, mesmo utilizando a gestão de forma correta. E aí, essa gestão aqui, ó, é importante lembrar isso daí. Como eu disse, a nível 5 eu não recomendo porque você se arrisca mais. É mais fácil você tomar stop. Quanto mais níveis tem a gestão, mais quantidades você tem de tentar buscar o seu take profit, né? Take profit no caso é o stop gain. Stop gain é a mesma coisa, ok? Então take profit e stop gain é a mesma coisa. No caso aqui da nível 5, você vai conseguir ter uma lucratividade maior, porque a quantidade de operações são menores, então as entradas são maiores. Aí você consegue alcançar um take profit maior, tá? Já nas outras gestões, você vai ter mais oportunidade de entradas, porém o seu take profit vai ser menor. Aí fica a critério de vocês decidir qual que vocês acham melhor, beleza? Então vamos lá. Como é que funciona então para você configurar o seu stop, tá? É muito importante ter o stop aí semanal. Essa gestão, ela basicamente, ela é uma gestão para você se organizar na semana. Então, se você tomar se você conseguir alcançar o take profit na semana, você para. Vamos supor que na segunda você já conseguiu bater seu take profit, você para. Ou se você conseguir, se você porventura bater seu stop loss já na segunda também, você para de operar, tá? Ou um ou outro, aí você tem que ficar terça, quarta, quinta e sexta sem operar. Isso seria na teoria, tá? Mas tem como você fazer de outra forma e usar como stop diário também, beleza? Porém, o stop é semanal. E aí, como é que você vai definir esse stop? Você pega o valor da sua banca, vamos colocar que a banca é R$ 1.000, e divide pela quantidade de semanas. Essa é a lógica desse para você operar com stop semanal, tá? Você pega a quantidade de semanas que tem no mês e divide pelo valor da sua banca total. Então, se uma banca é de R$ 1.000, eu tenho R$ 250 para tomar de stop na semana. Isso é o que eu estou disposto a perder na semana, ok? Então vamos lá. Ou seja, a minha banca suportaria 4 stops. Essa é a didática. Então, se você vai operar e todo dia você opera e toma loss, na quinta-feira aqui você já poderia perder toda a sua banca, tá? Se você não respeitar que o stop é semanal. Então, se eu tomei loss aqui na terça-feira, parei no stop loss, eu fico sem operar quarta, quinta e sexta e volto na outra semana. Isso na teoria, mas eu vou explicar para vocês como é que eu estou usando aí, beleza? Então vamos lá, como é que funcionaria? Essa aba aqui não tem
tá? Eu coloquei aqui só para ficar didático e eu conseguir explicar para vocês. Quando você coloca o seu stop semanal, que é o quanto você está disposto a perder na semana, já traz os valores aqui. A única parte que vocês vão utilizar é essa daqui, tá? Essa daqui de prejuízo acumulado e lucro líquido não precisa considerar, tá? É só para efeito de cálculo mesmo. Então, beleza. Então, aqui eu coloquei meu stop semanal e aqui já me deu o valor da minha primeira entrada. Aí, é importante vocês entenderem que cada agrupamento desses daqui, ó, é uma quantidade de tentativas. Essa gestão aqui, ela se baseia nos soros, tá? Então, aqui seria a primeira mão de soros e a segunda mão de soros. Para você conseguir bater o seu take profit, você tem que conseguir fazer primeira mão e segunda mão de soros win, tá? Então, você tem que chegar no segundo soros dando win. Independente de quando você chegue, tá? Se foi na primeira tentativa, na segunda tentativa, na terceira, na quarta ou até na quinta, você vai ter praticamente o mesmo lucro, beleza? Vai ser diferença de centavos aqui, tá vendo? Ó, o lucro líquido acumulado de 2 soros. Então, ó, se seja na primeira tentativa é esse lucro líquido que você vai ter, na segunda é esse, na terceira é esse, na quarta tentativa é essa, na quinta tentativa é essa. Então, não importa em qual tentativa que você vai conseguir bater o seu take profit. O importante é que você vai ter o mesmo lucro. E como é que funciona, tá? Por que que isso acontece? Isso daqui é matemática pura, pessoal. Aqui não é uma espécie de martingale, mas se você perde na primeira tentativa, na segunda vai ter uma recuperação de prejuízo para você conseguir ter lucro e fazer segunda mão de soros e cobrir o prejuízo dessa primeira entrada aqui, beleza? Então vamos lá, vamos supor que eu vou dar a minha primeira entrada. Aí minha primeira entrada vai dar win, tá? Então a primeira entrada do dia ali eu começo pelo nível 1, logicamente, e aí vai dar win, tá? Se der win no payout, eu vou sempre pensar no payout de 87%, ok? Se der win no payout de 87%, vou fazer aqui o cálculo, eu vou ter um lucro aqui de R$19, beleza? Aí, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar de novo o valor da entrada e vou fazer a mão de soros, tá? Que é basicamente 22, que foi o valor da entrada que eu dei, 22,75 mais o lucro que eu tive, tá? 19,79. E aí tá o valor da segunda mão de soros, tá? Que já tá aqui já, ó, 42,54. Acho que aqui todo mundo já conhece como é que funciona a soros, beleza? Aí eu vou dar minha entrada, segunda mão de soros. Vamos supor que eu dei entrada e eu tomei loss. Ia lá, dei a primeira entrada de R$42,54 e tomei loss. Eu vou perder tanto lucro como também o valor da entrada, perfeito? Porque o Soros é basicamente isso daí. O valor da entrada mais o lucro. Então, se eu perdi, eu estou perdendo o lucro e é o valor da entrada. Então, aqui, ó, primeira operação, primeira tentativa, errei, né? Não é nem loss. Tomei loss, na verdade, né? Não stop loss, eu só tomei um loss mesmo, tá? Então, aí eu vou para a segunda tentativa. Aí, na segunda tentativa, vamos supor que na primeira entrada eu já perdi. Então, eu vou colocar menos R$38,85. Vou para a terceira entrada. Pô, cheguei na terceira entrada. Conseguiu dar gain aqui na primeira mão de Soros. Então, eu vou ter um lucro de 87. Então, aqui, ó, nessa terceira tentativa, a minha primeira mão de Soros vai me dar essa porcentagem de lucro, R$38,79. Aí vamos supor que eu vou agora para a segunda mão de Soros, né, que é somando o valor da entrada, 44,59, mais o lucro que eu tive no payout de 87%. Me deu R$83,38, que já está calculado aqui, estou simplificando para vocês. Aí aqui eu consegui bater o meu... eu consegui dar win também na segunda mão de Soros. E aí quanto que vai me dar de lucro? R$72. Então, ó, o que aconteceu basicamente? Eu consegui um win nessas duas entradas consecutivas aqui e justo por isso eu bati o meu take profit, ok? Por quê? Porque ele recuperou o prejuízo das duas tentativas que eu tive anteriores e lucrou aí em cima, beleza? Então, fazendo o cálculo aqui, ó, eu lucrei R$72,54 na segunda mão de Soros, mais R$38,79 na primeira mão de Soros aqui, tudo do nível 3, né? E aí eu tinha perdido R$31,85 e eu tinha perdido R$22,75. Tá aí o take profit, ok? Os centavos não vai bater por questões matemáticas, mas tá aí. Eu teria batido meu take profit. Isso na segunda-feira, ok? E aí, o que que acontece, pessoal? Se vocês forem tentando até
chegar no nível 5, no nível 5, se vocês tomarem loss, vocês vão bater o stop semanal de vocês, porque daí vai somar todos esses prejuízos aqui. Então, supondo que no nível 5 aqui, você chega no nível 5, você não conseguiu. Você não conseguiu fazer as duas mãos de Soros nem no nível 1, nem no nível 2, nem no nível 3, nem no nível 4. Aí você chegou na sua última tentativa, que é aqui no nível 5. Aí você faz o cálculo, basicamente, de 87,40. Aí vamos supor que deu certo, vocês conseguiram o lucro aí. Aí vocês vão ter de lucro R$76, mais o valor da entrada, que é a segunda mão de Soros, né? O lucro mais o valor da entrada. Então, R$163,43. Aí você vai fazer a operação aqui com a segunda mão de Soros e toma loss. Você vai perder o prejuízo que você já tinha ganhado e vai perder também o valor da entrada. E aí você vai bater o seu stop loss aqui, ok? Aqui o stop semanal é 250, mas calculando aqui os prejuízos de cada entrada, vai dar isso daqui, ó, 249,01. Beleza? Então é basicamente isso daí, pessoal. Por isso que é muito assertivo. Que para você perder, você tem que tomar loss em todos os níveis, pessoal. E assim, se você conseguir dar win na primeira mão de Soros e na segunda mão de Soros seguidos, tá? Tem que ser consecutivos, primeira e segunda mão, já era. Vocês bateu o take profit de vocês. Então você tem 5 tentativas para fazer 2-0. É basicamente isso daí, tá? Perdeu a primeira, já era. Perdeu a segunda, já era. Perdeu a terceira, já era. Chegou na quarta e conseguiu fazer 2-0, tá? 2-0 no sentido de fazer duas operações vitoriosas, bate seu take profit. Beleza? Espero que fique aí entendido que a metodologia é mais ou menos essa daí. Vamos lá, algumas coisas aqui importantes. Como é que eu tenho utilizado? Apesar do stop ser semanal, eu tenho todos os dias operados. Pela lógica, se você tivesse chegado aqui na segunda-feira, tivesse batido o seu take já, cara, já era. Para de operar na semana. Essa seria a lógica, porque você está aqui trabalhando em cima de stop semanal. Se você bateu o seu take e ganhou aqui seus R$56, você teria que parar aqui na segunda mesmo e não iria operar mais em nenhum dia da semana, tá? Aqui você não iria operar. E aí você voltaria na semana seguinte, arriscando mais uma semana. Porém, a gente quer operar sempre, quer aprender, então, como é que eu tenho feito? Eu tenho operado todas as semanas, todos os dias das semanas, independente se é take ou loss, tá? Só que qual é a diferença, galera? Eu utilizo a gestão que é menos arriscada, porque daí é certeza que é muito difícil eu tomar stop loss, tá? Até agora eu não tomei. Nessa gestão aqui tem a possibilidade de você tomar stop loss, porque você tem 5 tentativas e não é tão difícil. Se você ficar roletando, não tiver análise, você vai tomar, você vai perder 5 tentativas seguidas sim, não é tão difícil assim. Levando em consideração que você pode dar um win, mas se você perder na segunda mão de Soros, você perde tudo, tá? Então, por isso que você pode conseguir chegar no nível 5 e perder tudo. Então, é basicamente isso daí, pessoal, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona na gestão que eu estou usando, tá? Então, ó, essa é a nível 5, vamos lá, vamos pela ordem crescente. Essa aqui é a gestão nível 7, gestão Infinity nível 7. Essa catalogação aqui que tem na aba de baixo é uma planilha que eu mesmo criei. Se vocês quiserem utilizar, eu só coloco a banca que eu iniciei e qual foi o meu final do dia. Então, supor que eu terminei o dia com R$1.056. Aí dá se o resultado foi lucro, ou se no caso, e qual foi a porcentagem do lucro, né? E se eu terminei com menos do que eu tinha começado, dá prejuízo e quantos que eu tive de prejuízo, tá? Isso daqui é uma planilha que eu mesmo criei. Mas vamos lá. Tá aqui, ó. Então, gestão Infinity com Soros aqui, nível 7. Tá? Seguindo a mesma metodologia, você coloca aqui também, eu aconselho aqui também você colocar o valor do seu stop semanal, tá? Porque tem como você errar todas as tentativas. Então aí eu tenho R$1.000 na banca dividido por 4, eu colocaria 250. Claro, por ser mais tentativas, pode perceber que a porcentagem da operação mudou e aqui também mudou, né? Vocês lembram que lá no nível 5 você ia ter um take profit de R$56. Aqui é somente R$26, tá? Porque ele busca um lucro, uma porcentagem de lucro bem menor do que a no nível 5. Mas você corre menos risco, né? Sempre tem que levar isso daí em consideração. Mesma coisa, o payout tem que estar sempre 87%. E aí o que muda são a quantidade, tá? O valor das entradas. E você vai ter mais tentativas de fazer as duas mãos de Soros, beleza? Para chegar no seu take profit. E agora eu vou mostrar para vocês a nível 5, nível 10, quer dizer, que é que eu tenho usado,
E como que eu tenho feito? A nível 10, galera, ela tem uma, uma operação, o valor da operação é bem baixo, você entra sempre com 1,4% da operação. E o take profit também é bem baixinho, tá vendo? Eu comecei com R$ 500, galera, no dia 31, e eu já tô com 640 aí, e 38 centavos, né? R$ 640 e 38 centavos aí, um lucro de R$ 140 e 38 centavos. Então, em 3 dias, ó, 31 dia 1, dia 2, eu lucrei já R$ 140, começando com apenas 500, tá? E aí me arriscando bem menos no mercado financeiro aí. E por que que eu tenho tido esse lucro? Porque todo dia eu busco bater o take 2 vezes. Então eu faço 2 sessões, uma de manhã e uma tarde. Aí, ó, 22, que é o meu take, vezes 2 vezes, dá R$ 44, beleza? E utilizando juros compostos, tá, pessoal? Ó, só lembrando aqui, fazendo um cálculo aqui, ó. Se todos os dias eu busco o take 2 vezes, eu faço 2 tentativas, o que que acontece? 22,22 vezes 2, no dia eu tenho 2 takes, que me dá esse valor aqui. Vezes 3 dá R$ 133. Seria esse o valor que eu teria que ter de lucro, mas eu estou utilizando juros compostos, por isso que eu já consegui 140, ok? E vou mostrar para vocês como é que funciona. Vamos lá, pessoal. Então, vamos supor que aqui no dia 5/4, que vai ser a segunda-feira, tá? Sempre recomendado vocês operarem de segunda a sexta. A OTC não é tão confiável, mas se vocês quiserem operar todos os dias, vai a critério de vocês. Mas vamos supor que vocês vão operar só de segunda a sexta, tá? Como eu já comecei dando exemplo de só segunda a sexta. Aí, ó, o valor da sua banca é R$ 500, você teria que dividir sua banca por 4 semanas, né? Mas, já que você está numa gestão que é muito difícil você tomar o stop, para você chegar no stop, cara, você tem que chegar até aqui, ó. Você tem que tentar 10 vezes, cara. 10 vezes fazer 2-0. É muito difícil, mano. É muito difícil. Só se você roletar mesmo. Só se você roletar, ficar operando contra a tendência. É muito difícil, cara. Então, eu, particularmente, eu tô arriscando a banca inteira, tá? A banca de R$ 500. Eu tô arriscando a banca de R$ 500, mas eu sei que o meu risco é muito menor, beleza? Arriscando a banca de R$ 500, eu vou ter operações com valores maiores. Consequentemente, um take profit aí maior também. E eu estou utilizando juros compostos. Então, como é que eu faço, pessoal? Vamos supor que eu comecei a operar na segunda cedo. Aí, eu estava com R$ 500 e eu bati meu take profit. Então, quanto que é meu take profit? R$ 17,48. R$ 17,35, perdão, 35 centavos. Se eu bati meu take profit aqui, o que eu preciso fazer agora para utilizar os juros compostos? Na minha segunda sessão do dia, eu vou alterar aqui, vou colocar o valor atualizado, então R$ 517, beleza? Bati o take profit de novo, quanto que vai ficar essa banca? Mais 17,94, vai ficar R$ 534,94. R$ 534,94. E aí eu vou aumentando o valor da minha banca conforme eu bato o take profit, ok? Isso são os juros compostos. Nas outras gestões, para você ir conservando o seu lucro, porque você teve o lucro ali, tudo que for a mais, o acréscimo do seu take profit, você vai conservando, tá? E aí você mantém sempre a banca de R$ 500 até o final da semana. Essa é a lógica dos outros níveis, tá? Porque é um pouco mais arriscado. Se você tomar stop loss na semana, você vai ter um juros compostos que você vai ter conservado. Aqui não. Aqui a gente vai usar os juros compostos. Então a gente deu take, a gente atualiza a banca. Deu take, a gente atualiza a banca. Deu take, a gente atualiza a banca. Isso em uma semana pode parecer pouco, mas imagina juros compostos em um mês. Tá? Em um mês, essa banca que vai estar muito mais alta, tá? Então, aí, pelos meus cálculos aí, operando 2 sessões no dia com uma banca de 500, no final do mês eu vou estar com uns R$ 900. Eu vou ter praticamente dobrado a minha banca sem correr tanto risco assim no mercado financeiro, beleza? Então, é assim que eu tenho utilizado. É assim que eu tenho utilizado aqui essa gestão. Eu estou utilizando a nível 10 e eu já cheguei aqui no nível 6, mas roletando, tá? Roletando mesmo, dando entrada sem sentido nenhum. Normalmente eu bato ou no nível 2, ou no nível 1, ou no nível 3, tá? A maioria das vezes eu tenho batido no nível 2. E no dia que eu cheguei no nível 6 foi para ver até quando eu conseguia contar com a sorte, tá? Porque a sorte uma hora ela bate. Então se você ficar toda hora só dando cal, uma hora você vai conseguir dar 2 opções vitoriosas utilizando o cal, beleza? Isso
probabilística. Então, se você ficar só dando cal em todas as entradas que você der cal, não é possível que você não vai conseguir fazer 2-0 em algum momento, tá? Em 10 tentativas. Porque as velas ali, ela tem uma alternância de cores, mas tem momentos que elas dão duas cores, a mesma cor duas vezes seguidas. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ficado entendível aí para vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas é o que eu consegui aí para conseguir explicar para todos.